Você já se perguntou por que algumas mulheres aos 40, 50 ou até 60 anos irradiam um magnetismo que deixa homens mais jovens babando? Por que certas mulheres maduras conseguem relacionamentos apaixonados, enquanto outras, mesmo sendo lindas, passam despercebidas? Porque quanto mais você tenta provar que merece amor, menos amor recebe. Louise Hay, a revolucionária escritora que transformou milhões de vidas, nos ensinou que o amor que você busca está dentro de você, esperando ser descoberto. Essa frase não é apenas sobre autoestima superficial, é sobre o poder magnético, que surge quando uma mulher descobre seu próprio valor e para de mendigar afeto. Veja bem, o que é a sedução após os 35 senão uma dança sofisticada entre confiança e vulnerabilidade? Entre mostrar-se disponível e manter-se inatingível? Quantas vezes você já se anulou para agradar um homem? Quantas vezes disse sim, quando queria dizer não, apenas para não ficar sozinha? Quantas vezes diminuiu seus sonhos para caber na vida de alguém que nem te valorizava? Talvez o erro esteja na palavra precisar, porque a mulher que precisa ser amada já perdeu sua soberania feminina. A mulher poderosa não precisa de amor. Ela escolhe amar. Neste vídeo, você não vai encontrar dicas rasas de comportamento, truques baratos de relacionamento ou conselhos vazios que toda revista feminina repete. O que você vai descobrir aqui são 5 princípios profundos baseados na sabedoria de Louise Hay, Jung e décadas de psicologia feminina que revelam como mulheres maduras podem se tornar irresistivelmente magnéticas. Não por manipulação barata, mas porque finalmente você vai redescobrir algo que a sociedade tentou tirar de você. Seu poder feminino autêntico, sua dignidade natural, sua capacidade de ser amada sem se humilhar. Louise Hay não foi apenas uma escritora motivacional, ela foi uma revolucionária que aos 50 anos reconstruiu sua vida do zero e se tornou uma das mulheres mais influentes do mundo. Ela entendeu que para atrair amor verdadeiro, uma mulher precisa primeiro se amar profundamente, estabelecer limites sagrados e nunca mais aceitar migalhas emocionais. Jung chamava isso de individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, sem máscaras, sem fingimentos, sem a necessidade patológica de agradar a todos. Se você já cansou de relacionamentos superficiais, de homens que somem depois de algumas semanas, de ser tratada como opção e não como prioridade, se há algo dentro de você que ainda pulsa pedindo por um amor à altura da mulher extraordinária que você é, então esta jornada é sua. Mas atenção! Estes 5 segredos não são confortáveis. Eles não foram criados para agradar. Foram criados para despertar. E o despertar, minha querida, às vezes dói antes de libertar. Então respire fundo. Permita que estas verdades penetrem sua alma como um remédio amargo, mas necessário. Porque quando você para de implorar por amor, ele começa a implorar por você. 1. O poder da presença magnética. Pare de perseguir e torne-se o ímã. Existe um tipo de mulher que, ao entrar em um ambiente, não precisa gritar para ser notada. Ela não força charme, não exibe conquistas, não compete com mulheres mais novas. Ela simplesmente está ali. E isso basta. Você já conheceu esse tipo de mulher? Enquanto outras se esforçam desesperadamente para chamar atenção, ela permanece, centrada em si mesma, como uma rainha que sabe que os súditos virão naturalmente. Essa não é arrogância. É presença magnética autêntica. Louise Hay sempre dizia: quando você se ama verdadeiramente, o mundo inteiro se apaixona por você. E ela estava certa. A mulher madura que descobriu seu próprio valor irradia uma energia que é impossível de ignorar. Não é sobre aparência física, idade ou status social. É sobre essa qualidade intangível que vem de dentro. Essa certeza silenciosa de que ela é valiosa exatamente como é. A maioria das mulheres, após os 35, comete um erro fatal. Elas começam a perseguir relacionamentos como se fossem mercadorias em liquidação. Ficam disponíveis demais, respondem mensagens na mesma hora, cancelam seus próprios planos para acomodar horários masculinos, dizem sim para qualquer convite com medo de parecerem exigentes. E quanto mais se entregam desesperadamente, mais invisíveis se tornam. Porque o amor, assim como o magnetismo, não é dado de graça. Ele é provocado pela escassez autêntica. Há algo profundamente psicológico no desejo humano que Jung explicava através do conceito de projeção. Nós desejamos aquilo que não possuímos completamente.
Um homem se apaixona, não pela mulher que está sempre disponível, mas por aquela que tem uma vida tão rica e completa que ele precisa se qualificar para fazer parte dela. Não por aquela que o coloca no centro do universo, mas por aquela que tem um universo próprio no qual ele gostaria de orbitar. Pense numa obra de arte, valiosa num museu exclusivo. Agora imagine um pôster da mesma obra grudado em qualquer parede. Ambos podem ter a mesma imagem, mas qual desperta mais desejo, mais reverência, mais vontade de possuir? A mente masculina funciona exatamente assim. Ela deseja o que é raro, especial, difícil de conquistar. Por isso, o primeiro segredo da Meidzu, sedução madura, não é conquistar homens. É tornar-se tão completa, tão realizada, tão apaixonada pela própria vida, que qualquer homem que queira fazer parte dela precise demonstrar seu valor. Você pode estar pensando, mas isso não é um jogo? Não, minha querida. Jogo é fingir ser o que você não é. Aqui estamos falando sobre viver uma vida tão autêntica, tão plena, tão sua, que naturalmente se torna seletiva sobre quem merece acesso ao seu mundo sagrado. Louise Hay viveu isso na prática. Aos 50 anos, depois de superar câncer e construir um império editorial, ela não precisava correr atrás de ninguém. Os homens corriam atrás dela porque ela irradiava completude. Quando você para de perseguir e começa a viver, algo mágico acontece. Você desenvolve aquela qualidade magnética que faz homens de todas as idades se sentirem atraídos, não apenas pelo seu corpo, mas pela sua energia. Você se torna interessante porque tem interesses próprios. Você se torna desejável porque não está desesperada. Você se torna irresistível porque não precisa resistir a nada. Você simplesmente é. A mulher magnética não corre atrás. Ela caminha em sua própria direção e atrai naturalmente aqueles que vibram na mesma frequência. Ela não implora por atenção. Ela é tão interessante que as pessoas imploram pela atenção dela. Ela não busca completude no outro. Ela é tão completa que os outros buscam completude nela. 2. A arte do mistério feminino. Guarde suas profundezas. Existe algo no mistério que desperta o caçador primitivo em qualquer homem. Não o mistério falso, manipulativo, mas aquele que nasce de uma mulher que tem tantas camadas, tantas experiências, tantos sonhos guardados que é impossível decifrá-la completamente em alguns encontros. Louise Hay ensinava que você é muito mais do que aparenta ser. E isso é especialmente poderoso quando aplicado à sedução madura. Sabe o que mais afasta um homem interessado? Uma mulher que no primeiro encontro já despeja toda a sua história emocional. Meu ex-marido era assim, meus filhos fazem isso, minha carreira foi daquele jeito, meus traumas de infância foram estes. Em 2 horas de conversa, ela entrega o roteiro completo da própria vida. Mas os filmes que assistimos rapidamente, raramente queremos ver de novo. Já aqueles que nos deixam com perguntas, esses habitam nossa mente por meses. A mulher madura tem uma vantagem natural neste aspecto. Ela viveu, experimentou, sofreu, cresceu, superou. Ela tem histórias reais, cicatrizes interessantes, sabedoria conquistada. Mas a arte está em revelar essas camadas gradualmente, como quem desembrulha um presente valioso. Cada encontro, uma nova faceta. Cada conversa, uma nova profundidade. Não por cálculo, mas por instinto feminino natural. Jung falava sobre o conceito de ânima e ânimos, a parte feminina no homem e a parte masculina na mulher. Quando uma mulher consegue despertar a ânima masculina através do mistério, ela toca em algo profundamente arquetipal. O homem não está apenas interessado nela como pessoa. Ele está fascinado pela representação do eterno feminino que ela incorpora. Ela se torna uma musa, uma deusa, um enigma que ele quer passar a vida desvendando. Isso não significa ser fria, distante ou inacessível. Significa ter camadas, profundidade, complexidade. Significa que mesmo depois de meses conhecendo você, ele ainda descobre coisas novas. Significa que você é como uma casa antiga e elegante. A cada cômodo, que ele explora. Há portas que levam a outros cômodos ainda mais interessantes. A mulher misteriosa conta histórias, mas guarda os detalhes mais íntimos. Ela revela sonhos, mas mantém alguns segredos. Ela mostra vulnerabilidade, mas não despeja toda a sua dor emocional de uma vez. Ela é como um livro bem escrito. Cada capítulo satisfaz,
mas deixa você ansioso pelo próximo. Louise Hay. Aos 60 anos era assim. Ela podia falar sobre seus ensinamentos por horas, mas sempre havia camadas mais profundas que só os mais próximos conheciam. Ela entendia que o sagrado deve ser revelado gradualmente, que intimidade verdadeira é construída em camadas, não despejada de uma vez. O mistério autêntico vem de uma vida rica em experiências internas. Você medita? Tem práticas espirituais? Hobbies que a apaixonam? Sonhos que ainda está perseguindo? Memórias que a transformaram? Filosofias que desenvolveu ao longo dos anos? Tudo isso são camadas do seu mistério natural. A arte está em dosear essas revelações, criando uma dança de intimidade crescente que mantém o interesse masculino sempre desperto. Quando você se torna um mistério vivo, os homens não conseguem te esquecer facilmente porque sentem que ainda há muito a descobrir. Você se transforma numa obra de arte que pede contemplação, numa música que pede para ser ouvida de novo, numa experiência que marca para sempre. E você, querida, já parou para refletir sobre quantas camadas fascinantes existem dentro de você que merecem ser descobertas devagar? Se este conteúdo está tocando algo profundo na sua alma, demonstre isso se inscrevendo no canal agora. É um gesto simples que me ajuda a continuar trazendo conteúdos transformadores para mulheres corajosas como você. E me conte aqui nos comentários, qual foi o maior aprendizado que você teve sobre si mesma após os 35? Suas experiências podem inspirar outras mulheres que estão assistindo. 3. Domínio emocional. A força serena que hipnotiza. Existe uma cena que se repete na vida de muitas mulheres maduras, especialmente aquelas que passaram por divórcios, decepções ou relacionamentos tóxicos. Ele some por alguns dias sem explicação, não responde mensagens, cancela encontros em cima da hora. E então surge aquele impulso devastador. Ligar insistentemente, mandar mensagens longas perguntando o que houve, dramatizar, chorar, implorar por explicações. É neste momento exato que qualquer chance de reconquista se evapora completamente. Louise Hay, que passou por situações similares antes de descobrir seu poder interior, ensinava algo revolucionário. Você tem o poder de escolher seus pensamentos e reações. Essa não é apenas uma frase motivacional, é uma estratégia emocional que separa mulheres comuns de mulheres inesquecíveis. O domínio emocional não significa reprimir sentimentos, significa governá-los com sabedoria. A mulher que explode emocionalmente diante de qualquer instabilidade masculina comunica subconscientemente algo perigoso. Ela não tem controle sobre si mesma. E se ela não consegue governar suas próprias emoções, como pode ser confiável para governar um relacionamento? Jung dizia que a individuação requer integração das emoções, não sua negação. A mulher madura que alcançou essa integração torna-se magnética porque irradia estabilidade em um mundo caótico. Imagine duas situações. Na primeira, ele desaparece por uma semana e você entra em pânico, liga várias vezes, manda mensagens desesperadas, questiona amigas em comum. Na segunda, ele desaparece e você simplesmente continua vivendo. Vai ao teatro, encontra amigas, cuida de si mesma, mantém sua rotina. Quando ele finalmente reaparece, qual mulher desperta mais respeito? Qual desperta mais desejo? O domínio emocional não é frieza, é inteligência emocional refinada. É a capacidade de sentir tudo profundamente, mas não permitir que essas emoções destruam sua dignidade. É amar sem se desesperar, desejar sem mendigar, sentir saudade sem se humilhar. Essa é uma habilidade que geralmente só surge com a maturidade. E é exatamente por isso que mulheres maduras podem ser tão magneticamente atraentes. Louise Hay desenvolveu essa capacidade aos 50 anos, depois de décadas aprendendo que sua felicidade não podia depender do comportamento alheio. Ela entendia que quando você reage emocionalmente a cada provocação, você entrega seu poder para a outra pessoa. Mas quando você mantém sua serenidade, você mantém sua soberania. A mulher emocionalmente dominada torna-se previsível. Vai chorar, vai reclamar, vai dramatizar. A mulher emocionalmente soberana torna-se fascinante. Como ela consegue manter essa elegância diante do caos? Como ela não se desespera? Como ela continua linda e serena mesmo quando tudo desmorona ao redor?
Essa imprevisibilidade emocional, no sentido de não reagir como esperado, é profundamente atraente. Não estamos falando de se tornar uma pedra sem sentimentos. Estamos falando de desenvolver aquela qualidade real que faz homens se sentirem seguros ao seu lado. Ele pode estar passando por crises, mudanças, incertezas, mas quando olha para você, vê uma rocha firme onde pode se apoiar. Você se torna não apenas uma mulher desejável, mas um porto seguro emocional. O domínio emocional também significa saber quando se afastar sem drama. Se ele não está tratando você com o respeito que merece, você simplesmente sai de cena com elegância. Sem explicações longas, sem tentativas de educá-lo, sem ultimatos dramáticos. Você apenas se retira com a mesma graciosidade com que entrou, deixando-o se perguntando o que perdeu. Essa força serena, essa capacidade de manter-se inteira mesmo diante da tempestade emocional, é o que transforma uma mulher comum numa força da natureza. E homens de todas as idades são instintivamente atraídos por essa estabilidade emocional, especialmente em um mundo onde a maioria das pessoas vive em montanha-russa emocional constante. 4. Limites sagrados. O não que desperta desejo. Quantas vezes você disse sim quando todo o seu ser gritava não? Quantas vezes aceitou comportamentos desrespeitosos com medo de parecer difícil? Quantas vezes engoliu palavras ácidas e sorriu como se estivesse tudo bem? A mulher que não consegue dizer não com elegância está destinada a relacionamentos superficiais, porque respeito é o solo onde o amor verdadeiro floresce. Louise Hay, que passou a primeira metade da vida tentando agradar todo mundo, descobriu, aos 50, que dizer não é um ato de amor próprio. Ela entendia que quando uma mulher não tem limites claros, ela se torna um território sem fronteiras. Qualquer um pode invadir, pisar, usar e descartar. Mas a mulher que estabelece limites, sagrados, comunica algo poderoso. Eu me valorizo. E só quem me valoriza pode permanecer aqui. O limite não é agressividade, grosseria ou rispidez. É a capacidade de comunicar com suavidade e firmeza. Isso não funciona para mim. Não me sinto confortável com essa situação. Prefiro que nos falemos de outra forma. É a arte de dizer não mantendo a feminilidade, a elegância, mas sendo absolutamente clara sobre o que aceita e o que não aceita em sua vida. Jung falava sobre a importância de integrar nossa sombra, as partes de nós que preferimos esconder. Para muitas mulheres, especialmente aquelas criadas para serem boazinhas, dizer não faz parte dessa sombra. Elas temem que estabelecer limites as torne menos femininas, menos desejáveis. Mas o contrário é verdadeiro. A mulher que não tem limites não é feminina, é infantil. A feminilidade madura inclui a capacidade de proteger seu próprio espaço sagrado. Imagine 2 cenários. No primeiro, ele faz uma piada que a diminui e você ri desconfortavelmente para não estragar o clima. No segundo, ele faz a mesma piada e você, com um sorriso sereno mas olhar firme, responde: prefiro quando você demonstra seu humor de outras formas. No primeiro caso, você pode evitar conflito momentâneo, mas perde respeito. No segundo, você ganha algo muito mais valioso: admiração. Os homens testam limites, às vezes conscientemente, às vezes, não. Eles chegam atrasados sem avisar, fazem comentários inadequados, sugerem programas que só os beneficiam. Cada teste é uma pergunta silenciosa. Ela se respeita o suficiente para me corrigir? E quando a resposta é sim, quando você estabelece limites com classe, algo fascinante acontece na mente masculina. Ele percebe que está diante de uma mulher de valor. A mulher sem limites é como uma casa sem portas. Qualquer um entra e sai quando quer. A mulher com limites é como um palácio. Com portões, só os verdadeiramente merecedores ganham acesso, e por isso valorizam muito mais o privilégio de estar ali. Louise Hay aprendeu isso da forma mais dolorosa possível. Durante anos, ela aceitou relacionamentos destrutivos, porque tinha medo de ficar sozinha. Foi só quando começou a valorizar sua própria companhia que começou a atrair pessoas que a valorizavam genuinamente. Ela descobriu que solidão escolhida é infinitamente melhor que companhia desrespeitosa. O limite também é sobre tempo e energia. A mulher madura que valoriza seu tempo não fica disponível 24 horas por dia. Ela tem sua vida,
seus compromissos, suas prioridades. Quando ele liga de última hora querendo um encontro, ela pode não estar disponível, e isso é saudável. Ela não reorganiza toda a sua agenda para acomodar os caprichos masculinos. Estabelecer limites afasta os homens errados e atrai os certos. O homem imaturo, acostumado com mulheres submissas, vai se incomodar e partir, e isso é uma bênção disfarçada. Mas o homem maduro, que reconhece valor quando vê, vai admirar sua firmeza e querer conquistar seu respeito. O não elegante é afrodisíaco, porque é raro. Numa sociedade onde mulheres são condicionadas a sempre agradar, aquela que consegue negar com classe se destaca como uma pérola rara. Ela não é rebelde por rebeldia, mas soberana por sabedoria. 5. Soberania feminina. Seja sua própria rainha. Há um momento na vida de toda mulher madura em que ela precisa escolher: continuar sendo súdita dos próprios medos e carências, ou coroar-se rainha de seu próprio destino. Louise Hay fez essa escolha aos 50 anos, quando decidiu que não esperaria mais ninguém vir salvá-la. Ela seria sua própria salvadora. E foi essa decisão que a transformou numa das mulheres mais influentes do século XX. A soberania feminina não significa independência fria ou rejeição aos relacionamentos. Significa construir uma vida tão rica, tão completa, tão apaixonante que o amor, quando chegar, será um bônus maravilhoso, não uma necessidade desesperada. Significa acordar cada manhã sabendo que você é inteira, com ou sem companhia masculina. A mulher soberana tem projetos próprios que a empolgam. Ela pode estar construindo uma carreira, escrevendo um livro, viajando pelo mundo, cuidando de netos, desenvolvendo talentos artísticos, fazendo trabalho voluntário. Ela tem paixões que não dependem de aprovação externa. E é essa plenitude que a torna irresistivelmente atraente. Homens sentem que ao lado dela não haverá tédio, cobrança excessiva ou dependência emocional sufocante. Jung dizia que a individuação é o processo de se tornar quem realmente somos, integrando todos os aspectos de nossa personalidade. Para a mulher madura, isso significa abraçar tanto sua feminilidade quanto sua força, tanto sua capacidade de amar quanto sua capacidade de se bastar. É deixar de ser metade procurando outra metade e tornar-se um todo procurando outro todo para dançar junto. A rainha não implora por atenção. Ela é naturalmente notada. Não persegue relacionamentos. Ela atrai parceiros de qualidade. Não aceita migalhas emocionais. Ela exige banquete ou prefere jejuar. Não diminui seus sonhos para caber na vida de alguém. Ela convida outros a sonhar junto com ela. Louise Hay exemplificava isso perfeitamente. Aos 60 anos, ela não estava desesperada para casar de novo. Ela estava ocupada demais transformando vidas através de seus livros e palestras. E essa plenitude, essa missão de vida, essa paixão por seu propósito a tornava magnética. Homens de todas as idades admiravam não apenas sua beleza, mas sua força interior, sua sabedoria, sua completude. A mulher soberana também sabe quando se retirar com dignidade. Se um relacionamento não está nutrindo sua alma, ela tem coragem de partir. Não por orgulho ferido, mas por amor próprio saudável. Ela entende que é melhor estar sozinha e inteira do que acompanhada e fragmentada. Essa soberania se manifesta em pequenos gestos cotidianos. Ela mantém suas amizades mesmo quando está apaixonada. Não abandona seus hobbies por causa de um homem. Continua investindo em seu crescimento pessoal. Mantém sua independência financeira. Ela pode amar profundamente, mas nunca ao custo de perder a si mesma. A rainha também pratica a generosidade autêntica. Ela dá porque quer dar, não porque espera receber. Ela ama porque escolhe amar, não porque precisa ser amada. Essa inversão de motivação é revolucionária e extremamente atraente. Quando você se torna soberana de sua própria vida, algo mágico acontece. Você para de perseguir amor e ele começa a perseguir você. Não por jogos ou manipulação, mas porque você finalmente se tornou o tipo de mulher que homens de qualidade naturalmente admiram e desejam conquistar. Reflexão final. O despertar da deusa interior. 5 segredos. 5 chaves para despertar. A deusa que sempre existiu dentro de você, mas que talvez tenha sido adormecida por anos de condicionamento social, relacionamentos tóxicos ou simplesmente pela pressa da vida. Louise Hay nos ensinou que
você tem o poder de curar sua vida. E isso inclui curar seus padrões de relacionamento, sua forma de se relacionar com o amor, sua maneira de se ver no espelho da vida. Não se trata de manipular homens ou usar truques psicológicos baratos. Trata-se de se reconectar com sua essência feminina mais autêntica. Aquela que sabe seu valor sem precisar provar para ninguém, que ama sem se anular, que deseja sem se desesperar, que escolhe sem medo de ficar sozinha. A jornada da mulher madura em direção a relacionamentos plenos não é sobre voltar aos 20 anos ou competir com mulheres mais jovens. É sobre descobrir os poderes únicos que só a maturidade pode oferecer. Sabedoria emocional, autenticidade refinada, amor próprio conquistado, limites saudáveis e soberania pessoal. Essas qualidades são infinitamente mais atraentes que juventude sem substância. Você é uma obra de arte em constante evolução, esculpida pela experiência, polida pela sabedoria, enriquecida pela vivência. Não se permita ser tratada como descartável por homens que não reconhecem sua magnificência. Como dizia Louise Hay, você é digna de amor e merece relacionamentos que honrem sua alma. Lembre-se, você não está competindo com ninguém. Você é única. Sua história, suas cicatrizes transformadas em sabedoria, sua capacidade de amar com profundidade, sua força conquistada através dos desafios, tudo isso forma um conjunto irrepetível que, quando abraçado com orgulho, torna-se irresistivelmente magnético. O amor maduro não é sobre paixão adolescente ou drama hollywoodiano. É sobre duas pessoas inteiras que escolhem crescer juntas, respeitando a individualidade uma da outra, celebrando as diferenças, construindo intimidade verdadeira baseada em admiração mútua e valores compartilhados. Se esta jornada de autoconhecimento tocou sua alma, eu quero você aqui comigo, nesta comunidade de mulheres corajosas que escolheram despertar. Se inscreva no canal com carinho, porque cada nova inscrita fortalece nossa rede de apoio mútuo e me inspira a continuar trazendo conteúdos que realmente transformam vidas. E agora quero ouvir sua história. Conte nos comentários qual destes 5 segredos mais revolucionou sua forma de pensar sobre relacionamentos. Ou melhor ainda, compartilhe conosco uma situação em que você aplicou esses princípios na vida real e qual foi o resultado. Suas experiências podem ser exatamente o que outra mulher precisa ouvir hoje para dar o primeiro passo em direção à sua própria transformação. Nós somos uma família aqui, e sua história importa para todas nós. Que você desperte para a deusa que sempre foi, que reconheça o tesouro que carrega dentro do peito, que atraia o amor que merece e que nunca mais aceite menos do que sua alma sabe que vale. O mundo precisa de mulheres despertas, e você é uma delas.